Dietoterapia chinesa não é nutrição e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença dessas duas áreas que podem ser lindamente complementares em benefício das pessoas. Vamos entender a diferença então. A nutrição é uma área ocidental que tem na alimentação como a sua principal foco de ação terapêutica para a recuperação da nossa saúde. É uma área incrível, maravilhosa, que se baseia aí no conhecimento dos macro e micronutrientes que devem compor a nossa alimentação diária e como que a gente estrutura os pratos e as refeições baseado nas nossas necessidades fisiológicas com os macro e micronutrientes, suplementação e tudo mais. Já a dietoterapia chinesa é uma linha da medicina chinesa do entendimento de como que a alimentação contribui para a nossa saúde, sim. Então aí tem uma semelhança muito grande. Ambas lidam com a alimentação. Porém, dentro da dietoterapia chinesa, a gente considera a característica energética dos alimentos. E o que quer dizer isso? Os alimentos têm energia. Eles têm temperatura e têm natureza. A natureza pode variar entre uma natureza quente, morna, neutra, fresca e fria. E isso muda muita coisa, porque de acordo com a natureza individual da pessoa, podemos ser mais yin ou mais yang, mais frios ou mais quentes. E a nossa alimentação deve compensar os nossos desequilíbrios se a gente quer ter saúde. Por exemplo, quem conhece um pouquinho de medicina chinesa sabe que eu tenho uma personalidade mais yang. Mas assim, fala com as mãos, se movimenta, fala alto, conversa com todo mundo, mais expansiva. O yang é uma energia expansiva de movimento. O yin é uma energia mais introspectiva, as pessoas que falam menos, falam mais devagar, falam pouco, não se movimentam muito, são pessoas que têm uma energia mais yin, de personalidade. Yin e Yang é muito relativo, não é só um aspecto que nos caracteriza. A constituição física, por exemplo, minha é o contrário. Pouquinha, como diz o povo do Nordeste, né? Magrinha, dificuldade de ganhar massa magra, aquela loucura, a gente vai na academia e não ganha 1 quilo de massa magra, meu Deus do céu, né? Mãos frios, pés frios, tendência a isso, que agora eu já tô muito melhor com a dietoterapia, né? Mais tendência a ter mãos e pés frios. O que quer dizer? Uma constituição física mais yin. Personalidade mais yang. Então tu vai me perguntar, qual é bipolar? Mais ou menos, né? Nesse sentido energético falando. E aí o que eu preciso? Eu preciso ter ambas as energias consideradas na minha alimentação para que o meu corpo receba o que ele precisa. Não dá para ser uma alimentação com alimentos de natureza mais fria. Por exemplo, alimentos de natureza bem frio. Vou te falar aqui, água de coco, melancia, banana. Tudo isso são alimentos de natureza muito fria. E o contrário também não é interessante para mim. Alimentos de natureza muito quente, como por exemplo o café, um alimento extremamente quente, de natureza quente pela visão da medicina chinesa. Portanto, se eu comer os alimentos de extremo muito quentes ou muito frios, eu vou desequilibrar o meu sistema. Eu preciso colocar alimentos mais neutros, já que eu preciso das duas energias. E aí esse conhecimento complexo, mas lindo e maravilhoso, e quando a gente entende ele é de grande ajuda para a recuperação da nossa saúde e para a conquista do equilíbrio, que é a definição de saúde pela medicina chinesa. Além da natureza dos alimentos, os alimentos têm, né, as temperaturas e eles atuam em cada um dos 5 elementos. E aí vou te trazer um outro exemplo do porquê é tão importante a gente saber sobre isso e que faz toda a diferença, inclusive para uma orientação nutricional, tanto que eu constantemente falo isso. Talvez você até já tenha me ouvido falar que os nutricionistas, as nutricionistas que souberem de dietoterapia chinesa serão muito em breve, na minha visão, os profissionais mais bem pagos do mercado da saúde,
porque a gente consegue fazer muita coisa com isso e recuperar muita saúde e ter resultados muito melhores, porque a gente considera essa parte energética, inclusive o que deve ser consumido de dia, o que deve ser consumido à noite, o que não deve ser consumido à noite, que é predomínio de uma energia mais fria. Então, alimentos mais frios não deveriam ser consumidos à noite, saladas cruas, frutas in natura. Tudo isso muda muito a forma como a gente se alimenta e, consequentemente, a forma como a gente dorme, como a gente tem disposição, como algumas pessoas conseguem emagrecer melhor, às vezes, do que só dentro de uma orientação nutricional de macro e micronutrientes, por mais importante que isso seja, claro, mas os conhecimentos precisam ser casados. E aí, para fechar, te dando um exemplo meu também do como que suco verde e shot de água com limão não é para todo mundo. A gente entende isso muito bem pela visão da dietoterapia chinesa, porque cada um dos 5 elementos que nos compõem tem uma cor de alimento que o nutre e um sabor. E quem tem desequilíbrios em excesso, por exemplo, da madeira, né? Quem conhece de medicina chinesa sabe que exala madeira pela Cláudia. As pessoas muito madeiras, elas falam alto, é desse mesmo jeito, o povo muito yang, né? Mas a madeira é ainda mais empolgada, fala com a mão, é que nem um bambu, parece que se contorcendo, meu Deus do céu, né? Até eu me canso de tanto que me mexo, se for tirar minhas mãos aqui, não consigo nem gravar nada pra vocês, né? É um movimento mesmo, que é o movimento do vento, da primavera, da madeira. E a energia, o sabor que nutre o elemento madeira, que é coordenado pelo fígado e pela vesícula biliar, é o sabor ácido. Então eu já tenho muito desse movimento dentro de mim. Se eu fico consumindo muitos alimentos ácidos, aguinha, shot com limão e suco verde todo dia, porque são alimentos verdes que nutrem esse elemento também, eu fico doida, ainda mais agitada. Porque a alimentação tem todo esse lado energético, não é só o que faz no corpo, não é só pensando em desintoxicação, não. Tem todo este outro lado que a dietoterapia chinesa traz, que influencia diretamente a nossa personalidade, inclusive o nosso comportamento e o nosso bem-estar e saúde física. Portanto, você já entendeu o quanto é importante a gente conseguir juntar os dois conhecimentos. Se esse vídeo fez diferença para você, eu quero saber o que você achou. Deixa aí o seu like, te inscreve no canal se você ainda não está inscrita ou inscrita para receber sempre que um novo vídeo estiver no ar. E o mais importante, né? Compartilha com as pessoas, principalmente os nutricionistas, os nutricionistas. Vai fazer muita diferença de eficácia de tratamento se as pessoas tiverem o conhecimento da dietoterapia chinesa também. Até o próximo vídeo.